No final do ano passado, nós terminamos o ano, né? Nós começamos o mês de dezembro e Deus tinha me entregado a palavra, né, de direcionamento para 2025. Então, nós estamos caminhando na direção profética do sobrenatural. 2025, o ano do sobrenatural. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e é uma coisa que eu tenho andado muito ligado, e Deus está falando muito forte ao meu coração, é que para a gente viver o sobrenatural, a gente vai precisar aprender a discernir o tempo. Ou seja, nós vamos precisar entender acerca de discernimento de tempo. Olha só, discernir o tempo, segundo a Bíblia, é ter a compreensão do tempo de Deus. E é muito importante a gente aprender a compreender o tempo correto das coisas de Deus. Né? Olha só, lá em Crônicas, capítulo 12, versículo 32, nós estudamos esses dias e talvez isso tenha passado e você nem tenha percebido. Na genealogia, que narra no livro de Crônicas o tempo inteiro, no versículo 32 do capítulo 12, fala acerca da tribo de Isacar, que possuía uma habilidade diferente das outras tribos. A habilidade que Deus depositou sobre a tribo de Isacar era a habilidade de discernir o tempo. Ou seja, eles tinham uma capacidade sobrenatural de discernir o tempo certo para fazer as coisas corretas. Ou seja, existe um tempo preparado por Deus para todas as coisas. Esses homens, eles carregavam na essência espiritual deles uma capacidade espiritual de discernir o tempo certo e agir no tempo certo. Ou seja, Deus concede a esses homens a capacidade espiritual de compreender e agir no tempo certo, no tempo de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas e para tudo tem um propósito específico. Então, olha só o que Salomão está dizendo. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas e para tudo também há um propósito específico. Ou seja, Deus, Ele ordena o tempo e as estações. E para cada tempo e para cada estação, existe um propósito de Deus para as nossas vidas. O que é discernir o tempo, pastor? É saber o que fazer em cada uma dessas estações. Ou seja, para cada estação que Deus nos direciona, nós precisamos compreender o tempo. Porque se a gente não compreende o tempo a qual Deus tem nos colocado, a gente não usufrui daquilo que aquele tempo pode nos conceder, pode nos dar, pode nos abençoar. Então, olha só isso, gente. Nós estamos na estação do sobrenatural. E nessa estação do sobrenatural, nós vamos precisar aprender a nos mover de maneira sobrenatural. Na estação, no tempo do sobrenatural, nós temos que entender as estratégias do sobrenatural para que a gente possa viver de acordo com o mundo espiritual e caminhar de maneira sobrenatural. Para que a gente possa aproveitar melhor, ou melhor dizendo, o melhor de cada estação, nós precisamos entender a estação a qual nós estamos inseridos, a qual Deus está nos colocando. Então, discernir o tempo é agir de acordo com cada estação. Você está entendendo isso? Está claro até aqui? Discernir o tempo é agir de acordo com cada estação. No ano do sobrenatural, nós vamos precisar levar as nossas batalhas para o nível da fé. No ano do sobrenatural, entende isso aqui é muito didático para a sua vida, tá? Todas as batalhas que surgirem na sua vida, você precisa entender que durante a estação do sobrenatural, você não vai resolver os seus problemas no físico, porque se você colocar a sua força no natural, você vai acabar despendendo uma força desproporcional e não vai resolver o seu problema. Então, se você entende a capacidade de discernir o tempo, as batalhas físicas que vão surgir na sua vida, você vai levar primeiro para o ambiente do sobrenatural, você vai levar isso para o nível da fé, e você vai começar a resolver as suas batalhas lá no nível da fé. No ano do sobrenatural, você vai precisar aprender a profetizar a palavra. Sabe o que é profetizar a palavra? A Bíblia diz que todos nós carregamos uma essência profética. O que é uma essência profética? Isso não quer dizer que todos nós somos profetas, mas nós carregamos uma essência profética. Debaixo da essência profética, aquilo que nós falamos, ou seja, a palavra que sai da nossa boca, ela se torna uma verdade, seja para o bem ou seja para o mal. A Bíblia diz que a nossa língua tem o poder de vida ou morte, ou seja, aquilo que eu falo pode abençoar ou amaldiçoar a minha própria vida. Então, muitas vezes, nós usamos a nossa essência profética, achando que nós não estamos falando no mundo espiritual, mas o mundo espiritual sela tudo aquilo que você faz no mundo físico. Então, uma palavra que sai da sua boca, lançando maldição contra a sua casa, contra a sua família, por mais que seja de maneira não intencional, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual e o mundo espiritual acaba selando isso na sua própria vida. Então, às vezes, né, você está nervoso ali com seu filho e aí você amaldiçoa sem querer. Esse menino, ele não para, e você fala aquela coisa que não deve. Você está lançando uma palavra sobre a vida dele e o mundo espiritual está selando aquilo sobre a vida dele. Então, no ano do sobrenatural, a primeira coisa, leva a sua batalha para o nível da fé. A segunda, aprende a profetizar a palavra de Deus.
As coisas não estão dando certo, você vai profetizar, você vai falar, Deus, em nome de Jesus, profetiza na tua casa. Tem algo que não está acontecendo, você está profetizando, então você vai ter que ativar a sua essência profética. Tá? O que mais? Você vai precisar aprender a enxergar com os olhos espirituais. Você vai precisar sair do natural. Ou seja, pedir para que Deus abra os seus olhos e você consiga enxergar através do seu olhar espiritual, a visão além do alcance. Enxergar algo além do natural. Então é tempo da gente orar e falar, Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar além do natural. E com todas as suas forças, você vai precisar provocar o céu com todas as suas forças. Essa é a parte que mais Deus tem falado ao meu coração. Provocar o céu o tempo inteiro. Mexer com o céu o tempo inteiro. Seja na oração, seja na palavra, na consagração. Você está aqui recebendo uma palavra, deixa eu te ensinar uma coisa muito importante. Você está recebendo a palavra e você está sentindo que a palavra é para você, começa a abrir a sua boca e selar aquela palavra. Um amém que seja é uma maneira de você mexer com o céu. Um glória a Deus é uma maneira de você mexer com o céu. E nós cristãos, no ano do sobrenatural, vamos só aprender a mexer com o céu. Mexer com o céu na oração. Ah, mas está calor, o calor está incomodando. Ok, mexe com o céu. Para tudo e mexe com o céu. Então, ora, busca, consagra. Oração é uma forma de você mexer com o céu. Dízimo é uma forma de você mexer com o céu. A sua oferta é uma forma... O seu louvor. Então, entra no ambiente da palavra e começa a movimentar o céu ao seu favor. Então, no ano sobrenatural, você vai precisar, repete comigo, levar as batalhas para o nível da fé, profetizar a palavra, enxergar com os olhos da fé e provocar o céu com toda a sua força. Está entendendo isso? Levar a batalha para o nível da fé, tem que subir de nível as suas batalhas. Às vezes você está enxergando uma batalha no físico, o problema do casamento e tal. Deus está deixando claro para você, leva isso para o nível da fé, para você resolver. Profetiza a palavra lá na tua casa, no seu trabalho, por onde você passar, abre a tua boca e profetiza. Aprende a enxergar com os olhos da fé, discernimento, pede para Deus abrir os seus olhos espirituais. E provoca o céu com toda a sua força. Você vai precisar aprender a mexer com o mundo espiritual. Vira para o crente que está do seu lado e fala, você vai precisar aprender a mexer com o mundo espiritual. Olha só, gente, Deus ele quer te fazer enxergar além do natural. Tem coisa que você acha que está muito longe de acontecer. Eu tenho falado com algumas pessoas e tem gente que às vezes me procura, ai pastor, o meu sonho... Tem coisa que você acha que está muito longe de acontecer, mas está mais perto do que você pode imaginar. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem coisa que você acha que está longe, mas está mais perto do que você pode imaginar. É assim, ó, no tempo do sobrenatural, a estação a qual Deus está nos colocando, você precisa ter discernimento para entender o tempo a qual você está. No tempo do sobrenatural, as coisas acontecem de forma acelerada. Deus vai gerar surpresa para você. Algumas coisas você acha que era para levar uma vida inteira, vai acontecer muito rápido, mas você tem que andar conectado. Ou seja, aquilo que você leva a vida inteira esperando para acontecer, no tempo do sobrenatural, acontece num piscar de olhos. Sabe, aquelas coisas que você fala assim, se eu começar agora, daqui uns 20 anos eu consigo chegar lá? No sobrenatural é diferente, porque nós estamos debaixo de um outro tempo. Ou seja, nós aqui na Terra estamos debaixo do Cronos, o tempo do homem. No tempo do homem é o tempo do natural, mas o Kairos, o tempo de Deus, acontece dentro de uma outra perspectiva. É sair da dimensão do físico, do natural, acessar a dimensão do espiritual, e o favor de Deus começa a acelerar coisas na sua vida que você acha que vai viver uma vida inteira para conquistar, para poder alcançar. No tempo de Deus, as coisas são diferentes. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então fica ligado, porque no tempo do sobrenatural, as coisas acontecem muito rápido. Mas é muito rápido. Piscou o olho, perdeu. Fica ligado, se conecta com o Espírito Santo. Não deixa nada, absolutamente nada, te roubar da presença de Deus. Não deixa nada te distrair em nome de Jesus, porque é tempo de crescimento acelerado através da graça e do favor de Deus. É tempo de crescimento acelerado através da graça e do favor de Deus. No tempo do sobrenatural, a colheita vai ser mais rápida. Colheita mais rápida. Planta e colhe de maneira acelerada. Se você estiver conectado na mesma sintonia, Deus vai te surpreender. Fala para o crente do seu lado, se você estiver conectado na mesma sintonia, Deus vai te surpreender. Você está entendendo isso, né? Em nome de Jesus. O ano do sobrenatural, período profético, um período profético, um ano profético, o ano do sobrenatural, um período profético, que Deus vai se manifestar de forma extraordinária
na minha e na sua vida, aonde a colheita vai ser mais rápida. Vamos ao texto de hoje, João capítulo 4, versículo 35, coloca na tela para mim, João capítulo 4, verso 35, Jesus diz assim aos seus discípulos: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Os discípulos, enxergando aos olhos do natural, eles estão dizendo assim, daqui a 4 meses, olhando pelos olhos do natural, eles plantaram e estão aguardando o tempo da colheita. Nos olhos do natural, daqui a 4 meses a gente vai colher. Se der tudo certo, daqui a 4 meses tem uma colheita. Mas aí Jesus diz, abram os olhos e vejam. Ou seja, é claro que Jesus está dizendo que para enxergar o que ele estava enxergando, com os olhos naturais, os discípulos não iam conseguir enxergar. Então Jesus está dizendo, abre os seus olhos espirituais e vejam, porque os campos já estão maduros para a colheita. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? O tempo é agora. Vocês estão achando que vai acontecer daqui a meses, e Jesus diz, meu filho, o tempo é agora. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui, os campos estão prontos para a colheita. Ou seja, tem colheita farta e abundante do céu para a sua vida, e o tempo de Deus é agora. Então, não fica perdendo tempo com distração não, porque o que Deus quer fazer na sua vida é agora. Não é para amanhã, não é para depois, não é para daqui a meses nem a anos. Ou seja, enquanto no natural, ainda parece tudo muito distante, olhando no natural, tem coisas na sua vida que parece que não anda, sim ou não? Mas no espiritual, se você se entrega espiritualmente, se conecta na mesma sintonia de Deus, as coisas acontecem de maneira acelerada. Ou seja, no mundo espiritual, já tem colheita para mim e para você. No mundo espiritual, os frutos já estão maduros para a colheita. No natural, ainda é uma plantinha querendo desabrochar. Aqui nesse texto, Jesus está chamando os discípulos para que eles possam enxergar além da realidade física. Então Jesus está tirando os discípulos do campo do natural. O campo do natural, o tempo comum de espera para a colheita, na visão do natural, seria 4 meses. Agora, olha só, no mundo espiritual é tudo muito diferente. Quando a gente começa a levar a nossa vida para o ambiente do Espírito, as coisas começam a mudar de uma maneira que você não consegue compreender. E está tudo bem, no mundo espiritual não é para você compreender. O mundo espiritual nos surpreende a cada momento. Então tem coisa que não gera compreensão e está tudo certo. O importante é a gente se mover da maneira correta. Agora, os próprios discípulos, aqueles homens que andam com Jesus, eles estão presos no mundo natural. E Jesus está trazendo eles para o campo do sobrenatural. É Jesus dando um próximo passo, elevando o nível deles. Vamos andar para frente, meu filho, vocês estão presos aqui num ambiente, num tempo. Esse tempo não é o meu tempo. Jesus, ele vem à terra, ele se conecta com as pessoas, mas o tempo de Jesus, o governo de Jesus, não era o mesmo governo dos humanos. É por isso que eu sempre digo, muita gente se preocupa com isso, com aquilo. A última vez que o pastor Lucas Gomes veio aqui, ele profetizou que o Brasil passaria por um tempo de crise, mas aqueles que estivessem conectados com o governo dos céus, esses não experimentariam essa crise, muito pelo contrário. Por quê? Porque a gente está conectado num governo celestial. Então, é tempo da gente se deslocar das coisas do natural e colocar como prioridade, série de quarta-feira, prioridade, as coisas do reino dos céus. Ou seja, esse texto deixa claro, Jesus dizendo que eles estavam em sintonias diferentes. Eram os discípulos presos no campo do natural e Jesus trazendo eles para uma nova realidade. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou querendo te desprender do campo do natural para te trazer para uma nova realidade, para que você colha os frutos daquilo que o sobrenatural pode fazer na sua vida. E é por isso que eu sempre digo, você precisa andar conectado com aquilo que Deus está liberando para a tua vida. Deus tem liberado coisas extraordinárias para as nossas vidas. Você tem que estar conectado para poder receber isso. Na quarta-feira, na série Prioridade, nós aprendemos sobre ambientes e pessoas. Diga comigo, ambientes e pessoas. E segundo a Bíblia, existem ambientes, lugares, que geram destino na vida das pessoas. Existem lugares que geram o quê? Destino. Lugares onde as coisas espirituais acontecem. Lugares que te aproximam do favor de Deus. E também existem pessoas que carregam o favor de Deus, ou seja, uma unção específica que também gera destino e libera o favor de Deus sobre a sua vida. Então, tem ambientes e pessoas que nós precisamos nos conectar, mas em contrapartida também tem ambientes e pessoas a qual nós precisamos nos descolar. Porque da mesma maneira que tem ambiente que gera milagre, gera destino, tem ambiente que só gera confusão e te leva para baixo. Da mesma forma que tem pessoas que te levam para frente, tem pessoas que te jogam para o buraco. Aí a Bíblia vai citar o exemplo de Ana. Quem lembra de Ana?
Ana, a Bíblia diz que todos os anos ela sai de Siló, ela sai da sua cidade e vai até Siló. Qual era a intenção? Ir ao templo do Senhor adorar a Deus. Ou seja, todo um movimento para ir adorar a Deus. Por quê? Porque ela sabia que ali no templo, um ambiente espiritual preparado por Deus para que as pessoas pudessem fazer as suas orações, receber uma bênção, louvar ao Senhor, era um ambiente onde os milagres aconteciam. Ou seja, ela precisava entender que para alguns milagres acontecer, Deus não ia despejar esse milagre em casa. Deus ele pode te visitar em qualquer lugar, mas o movimento é necessário. Esse movimento, esse deslocamento até o ambiente preparado para que Deus manifeste a sua glória, é necessário. Então, era por isso que Ana saía da casa dela e fazia uma viagem longa com a adversária dela, cutucando ela o tempo inteiro, para que ela pudesse receber o seu milagre. José, a Bíblia diz que carregava na sua essência uma unção de prosperidade. Gênesis 39 diz, o Senhor estava com José de modo que José prosperava em tudo que ele colocava a mão. Você tem noção do que é isso? O Senhor está com o homem de modo que tudo que esse homem coloca a mão prospera. Ou seja, José ele passa na vida dele por 4 ambientes, diga 4 ambientes. Primeiro ele vai passar pela casa do pai dele, onde ele convive com o pai e com os irmãos, depois ele vai para a casa de Potifar, depois ele vai para a prisão no Egito e depois ele vai para o palácio de Faraó. Agora, olha que interessante, na casa de Potifar, na prisão e principalmente no palácio, a unção de José foi bem aproveitada. O que mais aproveitou da unção de José foi o que menos precisava, que foi o faraó do Egito. Mas na casa do seu próprio pai, a unção foi desprezada. Ou seja, dentro da sua própria casa, ele carregava uma unção e a própria família não aproveita aquela unção, não aproveita aquilo que ele carregava na sua essência. Por isso, eu insisto em dizer, fica ligado, porque tem resposta do céu para a sua vida. Agora, toma cuidado para você não se distrair. É justamente na hora que você dá essa distraidinha que você perde aquilo que Deus tem para você. Toma cuidado para você não se distrair. Sabe, essas distrações, às vezes parece que o pastor Vitor é chato e o pastor não quer que as pessoas se movimentem, eu só quero que você suba de nível. O meu papel como pastor é te impulsionar para o próximo nível, é te levar para frente, é te fazer crescer, é desenvolver a sua vida espiritual, é fazer com que a sua vida ande para frente. Mas o que eu vejo de gente dentro do ambiente da palavra distraído, e o pior é que são pessoas que vão caminhando, são pessoas boas, pessoas que se envolvem no servir e tudo mais, e ficam com a vida ali, amarrada, é coisa que não anda, não vai para frente. Então, não se distrai não, em nome de Jesus. Dá uma cutucadinha na pessoa do seu lado com bastante carinho e fala, acorda, não se distrai não, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Acorda em nome de Jesus, acorda em nome de Jesus. Fica conectado com aquilo que o Espírito está ministrando à sua vida, amém? Você tem resposta do céu para a sua vida, e essa hora é a hora que Deus responde, lembra? As 2 partes do culto, a primeira parte somos nós, mexendo, provocando o céu, e a segunda parte é quando Deus responde. Se você estiver dormindo na hora que Deus responder, vai ficar sem resposta. Se você estiver no banheiro na hora que Deus responder, Deus não vai parar o ambiente aqui com pessoas envolvidas para ir lá no banheiro falar com você. Não, pera, deixa eu ir lá no banheiro, porque eu queria falar justamente com a pessoa que foi no banheiro. Aquela que deu vontade de ir lá tomar aguinha, eu vou lá falar, não, eu vou parar aqui o culto e vou falar com quem está querendo tomar um copo de água. É assim que funciona, assim ou não? Deus ele vai mandando a palavra no ambiente, você tem que estar ligado para ir recebendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Então, debaixo do sacerdócio, do ambiente profético, olha só que interessante, aquilo que era para você viver em alguns anos, você pode experimentar de maneira sobrenatural agora. Tem muita coisa de Deus para a sua vida que já era para ter acontecido, mas talvez a distração não tenha te deixado enxergar. Então você precisa sair do natural e acessar o sobrenatural. Está na hora do povo de Deus, os crentes, se tornarem crentes de verdade. Povo envolvido com a palavra. Na verdade, eu não tenho muito o que reclamar, até porque o povo da nossa igreja entende o movimento. A gente é meio maluco assim, né, de fazer um culto de 12 horas. E o povo se envolve, olha aí, igreja lotada, calor, e está todo mundo aqui, glória a Deus por isso. Esse é o nível, né, que Deus quer que a gente atinja. De estar mexendo com o mundo espiritual mesmo, em nome de Jesus. Então você precisa aprender a se relacionar com o ambiente espiritual. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa aprender a se relacionar com o ambiente espiritual. Se relacionar é mexer, provocar, é fazer com que o céu haja ao seu favor. A semana passada eu falei sobre a oração de Josafá, a maneira com que ele toca o coração de Deus. Nós temos a oportunidade de aqui, agora, nesse culto, mexer com o mundo espiritual, para que o mundo espiritual venha gerar uma nova realidade para a nossa vida a partir daqui.
Eu não aceito passar o dia aqui na igreja por passar. Eu não venho aqui fazer uma conferência, começar às 10 horas da manhã, aí você fica lá na fila a partir das 9, tomando sol na cabeça, entra aqui, fica até 10 horas da noite, vai embora para casa e amanhã sua vida é a mesma. Então você veio para cá e não mexeu com o que tinha que mexer. Ou seja, você veio para ficar dormindo na cadeira, para ficar olhando para o lado e para não prestar atenção. Porque se começar a se conectar com Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida. Então nós vamos passar uma jornada aqui, uma imersão na presença do Senhor, para que a nossa vida possa acessar o sobrenatural. Eu não admito ficar aqui um dia inteiro, eu e você aqui o dia inteiro, com um monte de pregador e cantando e alegrando o coração de Deus, e amanhã não acontecer nada. Então conexão é tudo, você precisa mexer, provocar o mundo espiritual. O mundo espiritual quer trabalhar ao seu favor. Olha só, gente, são as nossas ações aqui na terra que fazem o céu trabalhar ao nosso favor. Agora, eu vou mexer um pouquinho com você, posso? A Bíblia diz em Lucas 18, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe o que esse texto quer dizer? Os que servem as trevas, mesmo que de forma não intencional, levam as coisas espirituais muito mais a sério do que os crentes. Aqueles que servem as trevas, eles sabem mexer com o mundo espiritual. Sim ou não? Eu sei que tem gente aqui que veio de lá, do lado de lá. E do lado de lá, o respeito, a reverência é hard. E faz coisa, e mexe com coisa para provocar o mundo espiritual, para trazer o favor do mundo espiritual. Sim ou não, gente? Estou falando alguma bobeira aqui? E vai e faz e não sei o quê. A crentaiada vive uma liturgia mecânica, vazia. É uma coisa de, vamos lá no culto, assistir um culto. Mas quando está lá servindo as trevas, está lá fazendo despacho, está fazendo reza, acorda na madrugada para acender vela. É assim ou não é? Hã? Ninguém conhece esse lado, né? Glória a Deus por isso. É assim ou não é? Mas depois que se torna crente é cômodo. Agora eu já sirvo a Deus, já estou salvo. Não preciso mais ficar fazendo nada, acordar de madrugada para orar para quê? Esse negócio de ficar orando tanto, buscando, fazendo jejum, consagração e na igreja. Não, agora Deus ele trabalha para mim, está tudo certo. Aí o texto bíblico diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Olha só que interessante isso aqui. Jesus dizendo, os filhos das trevas, aqueles que servem as trevas são mais prudentes. Sabe por quê? Porque eles levam mais a sério. Porque eles ficam ali o tempo inteiro ligados e conectados. Se é para mexer com o mundo espiritual, eles vão e mexem mesmo. Se tem que ficar tocando um negócio lá 24 horas. Esses dias eu estava vendo um vídeo e mostrando como essas religiões aí de afros, elas, para invocar demônios de alto poder e escala, eles ficam tocando o tamborim lá, enquanto a mão não sangra, o demônio não desce. Enquanto não tem um sacrifício de sangue, aquele espírito que eles estão invocando não desce para responder aquilo que eles estão pedindo. O povo de Deus passa 2 minutos a mais no culto, já está preocupado com o macarrão que está queimando no fogo. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Então, literalmente, enquanto maior a entrega, enquanto mais radical a entrega, mais o mundo espiritual começa a trabalhar ao seu favor. É por isso que o texto está dizendo que os filhos das trevas são prudentes, os da luz são fracos. O povo da luz está levando as coisas de qualquer maneira. Enquanto os das trevas agem de forma intencional, para que o mundo espiritual reaja ao seu favor, o da luz fica ali, escolhendo o culto que ele quer frequentar. Enquanto nós crentes ficamos presos numa liturgia rotineira e mecânica. Sabe o que é isso, gente? A gente precisa aprender que olhar para o crente que está do lado e profetizar mexe com o mundo espiritual. Você acha que talvez seja uma bobeira aí que o pastor está te fazendo, e fala para o povo. Não, gente, em nome de Jesus, eu estou ativando em você aquilo que você carrega na sua essência. É o profético. E aí talvez esteja na tua boca o milagre que o irmão que está do lado precisa. Aí o pastor fala, profetiza, diga que vai ser, aí você não fala. Aí você está roubando a bênção do irmão. E a sua também. Amém, glória a Deus. Tem um crente nessa igreja, aleluia. Essa liturgiazinha mecânica, vazia. Abre com oração, canta um louvor, prega, tira oferta e vai embora, amém. Está repreendido em nome de Jesus. É na hora que você provoca o crente que está do teu lado, você está mexendo no mundo espiritual ao seu favor e ao favor dele. É na hora que você levanta sua mão e dá um glória a Deus, você está mexendo com o mundo espiritual. Você está glorificando o nome do Senhor. A hora que você entrega seu dízimo, a sua oferta no altar, o que você está fazendo? Mexendo com o mundo espiritual.
Você está dizendo, eu acredito no mundo espiritual, por isso eu estou saindo do meu lugar e entregando uma oferta no altar, por isso eu saio do meu lugar e entrego o meu dízimo, por isso que eu viro para a pessoa que está do seu lado e profetizo o que o pastor pede para profetizar, por isso que eu levanto a minha mão e dou glória a Deus. Eu estou mexendo com o mundo espiritual. Você profetiza, você mexe com o céu, crente, em nome de Jesus. Você está profetizando, você está mexendo com o céu, você está mudando decreto. Você está olhando para o seu filho e está profetizando, meu filho vai ser um grande homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai crescer, vai desenvolver, e você está ali, chegou na tua empresa de manhã, você é empresário, tem que ser o primeiro a chegar, e já começa a profetizar, Deus em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, tempo de colheita farta na minha empresa, e aí você vai abrindo a tua boca falando. E sabe o que Deus quer de mim, de você? Deus quer uma igreja que aprenda a mexer com o céu, e que crie uma atmosfera espiritual favorável. Você precisa aprender a movimentar o céu ao seu favor, em nome de Jesus. Tem coisa na nossa vida que vive parada. E sabe por que está parada? Fala para o crente do seu lado, sabe por que está parada? Porque você não sabe mexer com a atmosfera espiritual. Eu vou falar de novo, fala para ele, para você entender. Tem coisa parada na sua vida, porque você não sabe mexer com o sobrenatural. Podia acabar por aqui essa pregação, né? Está parado porque você não sabe mexer com o sobrenatural. Está aí lutando com a sua força, colocando força há anos e não resolve o problema. É aquele casamento vazio que não vai nem vem. Aí sabe o que Deus está falando? Não vai nem vem, vai continuar assim, até você aprender a mexer no ambiente certo, levar a sua batalha para o nível da fé. Você pode mudar esse homem no nível da fé, você pode mudar essa mulher no nível da fé. Empresa que está parada porque você está lutando com a sua inteligência, com a sua força, com o teu braço. E Deus está deixando claro, leva isso para o nível da fé. Tenha prioridade no reino que Ele acrescenta tudo que você precisa. Amém ou não? Amém. Deus só está querendo uma igreja que aprenda a mexer com o mundo espiritual. Você quer a resposta do céu, mas você não abre a boca. Você quer que Deus faz milagre ao seu favor e você fica aí olhando para mim. Olha, escuta, aprende, mas glorifica, fala com Deus. Você tem que aprender a mexer com o céu, crente, em nome de Jesus. Durante o exílio na Babilônia, a Bíblia diz que as coisas estavam totalmente paradas. Até que Daniel, diga Daniel, o que Daniel faz? Daniel se coloca em oração diante de Deus. Aí a Bíblia diz que as orações de Daniel mexem com o ambiente espiritual. Deixa eu te mostrar isso aqui. Lendo o livro de Jeremias, Daniel ele chega à conclusão que toda aquela desolação em Jerusalém ainda ia durar mais 70 anos. Ele vai olhar para o livro profético, e ele entende que o profeta anuncia que o tempo da Babilônia duraria X anos, ou seja, ainda tinha mais 70 anos pela frente. Aí ele fala, tem 70 anos de desgraça ainda. Eu preciso fazer alguma coisa. Enquanto muitos vão se acomodar e falar, o profeta falou 70 anos. Gente, Deus anuncia 70 anos, mas se tivesse crente orando, eu tenho certeza que aquele processo ia ser acelerado. Ia ter que colher aquele fruto, porque foi o que o povo plantou. Mas aquele fruto passaria rápido, colheria rápido e entraria numa nova estação. O que Daniel faz? No primeiro ano do reinado de Dário, Daniel capítulo 9, eu, Daniel, compreendi as escrituras, ou seja, eu li e entendi o que estava escrito na palavra. Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor, o Deus, com todas as minhas orações e súplicas, e jejum, em pano de saco e coberto de cinza, e orei ao meu Deus. Aí ele continua falando acerca da oração dele. Aí lá no verso 20, ele clamando pela misericórdia de Deus, ele diz assim, enquanto eu estava falando e orando com Deus, confessando o meu pecado e o pecado do povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, presta atenção, Gabriel, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto numa visão, veio a mim voando rapidamente. Ele veio como? Rápido para onde eu estava, na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para te dar percepção e entendimento. Já que você está orando, eu vou te mostrar os tempos, eu vou te falar o que está acontecendo. E disse Gabriel, eita Jesus, assim que você começou a orar, houve uma resposta do céu, e eu vim trazer resposta porque você é muito amado por Deus.
Gente, olha isso aqui é forte demais. Olha o que o anjo diz: assim que você começou a orar, Deus mandou resposta do céu. Ou seja, você mexeu com o mundo espiritual, Daniel. A sua oração está mexendo com o mundo espiritual. Você colocou o joelho, olha o que ele diz: eu vim para trazer percepção. Você botou o joelho e começou a orar. Deus falou: Gabriel, leva a resposta para o Daniel. Aí vamos para o texto. Vira para o crente do seu lado e fala assim: tem resposta do céu para a sua vida. Mas fala com voz de profeta: tem resposta do céu para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz: enquanto Daniel orava, presta atenção em mim agora, uma grande batalha começa na região celestial. Volta no texto. A Bíblia diz que Daniel bota o joelho no chão, começa a orar, Deus ouve, se agrada e manda Gabriel falar com Daniel. Meu filho, vai lá falar com o meu servo. Ele começou a orar, esse negócio ficou bom, estou gostando desse, né? O povo estava afastado, longe de Deus, em exílio. Aí um homem de Deus coloca o joelho no chão, começa a clamar, começa a orar pelo povo. Deus muda a nossa sorte. Tudo que Deus queria era um homem posicionado no mundo espiritual. Tudo que Deus queria naquele momento era um homem que mexesse com o mundo espiritual. Encontrou Daniel, aí ele manda o anjo falar com ele. Aí o que acontece? Enquanto ele estava orando, uma grande batalha foi travada. A Bíblia diz que havia um príncipe do inferno, o príncipe da Pérsia, um demônio de alto poder e escala, que tinha legalidade para agir naquela geografia, barrando a resposta de Deus para a vida de Daniel. Olha o que diz no capítulo 10, verso 13. O príncipe do reino da Pérsia, Gabriel, dizendo: me resistiu 21 dias. 21 dias, Daniel, que você estava em oração, jejum e consagração. No mundo espiritual, esse príncipe, esse principado, esse demônio não me deixava passar. Ou seja, ele está orando, na mesma hora que ele põe o joelho no chão, Deus fala: desce para falar com Daniel, o príncipe do inferno, o principado que agia com legalidade que aquele povo estava dando. Ou seja, por que esse príncipe, ele para o anjo? Porque o povo tinha dado legalidade a vida inteira. Mas Daniel não sabia do que estava acontecendo, mas Daniel continuou constante em oração, 21 dias. Ele se propõe a orar 21 dias. E durante 21 dias ele está ali clamando ao Senhor: Senhor, ouve a minha oração, tem misericórdia da minha vida, misericórdia do povo, abençoa o povo, Deus. Esse tempo que o profeta anunciou, dá para você fazer alguma coisa, muda. A partir do momento que ele põe o joelho no chão, a Bíblia diz que Deus manda o anjo trazer a resposta. Mas esse anjo, ele é retido no mundo espiritual. Durante 21 dias, a batalha é travada. E o príncipe da Pérsia não deixa ele vir falar com Daniel. E aí Gabriel está dizendo: Daniel, estava no meio de uma batalha lá no mundo espiritual, 21 dias esse demônio, esse príncipe do inferno me resistiu. E foi justamente o tempo que Daniel estava em consagração. Aí olha só o que Deus faz. Então Miguel, um dos príncipes supremos do céu, veio para me ajudar, pois eu fui impedido de trazer a sua resposta. Eu fui impedido de prosseguir por causa da resistência no ambiente espiritual. A crentalhada acha que é botar o joelho no chão e orar 2 minutos que Deus vai resolver o problema. Pode até ser que a sua oração sincera tenha agradado o coração de Deus, mas crente, entenda uma coisa: enquanto a gente está aqui, tem batalha sendo travada contra mim, contra a sua vida. Tem demônio, príncipe do inferno tentando travar a minha e a sua vida. Por isso nós precisamos persistir, continuar orando, buscando a presença de Deus. Sabe o que acontece nesse texto? A oração de Daniel tinha mexido com o mundo espiritual. Começou a mexer. Tinha anjo e demônio lutando uma grande batalha no mundo espiritual. Quando aquele homem começa a orar, o mundo espiritual começa a se mover. Se levanta um príncipe do inferno. Não era um demôniozinho de baixa escala, não. É um príncipe do inferno falando: não vai levar resposta para ele, não. Ele está orando e intercedendo por um povo que tem legalidade, é um povo que se perdeu. Eu tenho legalidade, eu vou tocar nesse povo, vai ficar exilado, vai ficar do jeito que está. Mas enquanto mais Daniel orava, mais mexia com o mundo espiritual, batalha travada, 21 dias, uma batalha incessante. Até que Deus diz: vai lá, Miguel, resolver o problema. Aí agora vem um príncipe, um arcanjo, nível superior. É príncipe com príncipe, então vamos resolver. Libera a passagem. Gabriel vai sim falar com Daniel. Agora, o anjo é impedido, porque um príncipe do inferno que atuava na região da Pérsia
E aí Deus vai lá e manda o arcanjo para guerrear contra esse principado, o príncipe da Pérsia. E aí então Gabriel pudesse trazer a resposta para Daniel. Deixa eu falar aqui para você. Tem coisa travada na sua vida porque você não se coloca em posição de batalha. Tem coisa que não vai para frente, não acontece porque você está dormindo no ponto. Se não se colocar em posição de batalha, não acontece. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Travando uma batalha com o mundo espiritual. Não pensa que você está aqui e tudo são flores, não. Você está travando uma batalha no mundo espiritual e continua firme e forte, porque Deus está mandando resposta do céu para a sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, a gente está aqui na guerra. A Bíblia não diz que o reino dos céus é conquistado como? A força. Então a gente precisa continuar firme e forte, lutando, guerreando as nossas batalhas, louvando ao Senhor. Mas pastor, está difícil, a coisa não acontece. Continua. Talvez tenha uma legalidade, algo que na tua vida que está travando a resposta de Deus, mas você percebe que quando Daniel ora, põe o joelho no chão, Deus já manda a resposta. Só que essa resposta chega 21 dias depois, por quê? Porque existia uma legalidade no mundo espiritual, um príncipe do inferno travando a resposta para Daniel. E é assim, tem coisa travada, porque você não se coloca em posição de batalha. Vive limitado no ambiente do natural. Enquanto você está limitado no natural, você não acessa a realidade do sobrenatural que está lutando 24 horas contra a sua vida. Essa é a verdade. Existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual contra a minha vida, contra a tua vida, 24 horas. Eu não sei você, mas eu como pastor da igreja, responsabilidade de conduzir pessoas, de instruir na palavra. Tem dia que do nada eu sou tomado por um desânimo que eu não sei de onde vem. Tem dia que eu não quero falar com ninguém, tem dia que eu não quero, eu só quero ficar quieto no meu canto, entrar no meu quarto, ajoelhar, falar com Deus, deitar e dormir. Porque eu entendo que o mundo espiritual, ele está agitado, mas está tudo bem em casa, minha esposa, as minhas filhas, está tudo bem, mas entenda uma coisa, posicionamento no mundo espiritual gera batalha, a batalha é travada. A partir do momento que você se posiciona, não, hoje eu vou para uma imersão de 12 horas, eu vou ouvir a palavra, hoje eu vou me entregar como nunca. Deixa eu te preparar, porque vem oposição, vem batalha, mas essa batalha já é vencida. O que está com nós é maior do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Olha só o que diz em Ageu, capítulo 1, verso 7. Vejam para onde os seus caminhos estão te levando. Olha, Deus corrigindo o povo, cuidado para onde você está caminhando, para onde o seu caminho está te levando. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar num saquetel furado, ou seja, numa bolsa furada. Olha o que Deus está falando, cuidado com o teu caminho, porque tem caminho que você vai trabalhar muito, vai ganhar, vai colocar e o dinheiro vai sumir. Você vai comer, mas não vai te satisfazer, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sabe por quê? O povo na época de Ageu estava imerso na destruição. Era um povo que estava longe das coisas espirituais. Era um povo que estava vivendo uma vida carnal. Aí o profeta aqui está dizendo ao povo, a posição de vocês é fruto da escolha do passado. Ou seja, vocês estão vivendo aquilo que vocês escolheram viver. Vocês decidiram viver uma vida no natural, por isso estão colhendo do natural. Olha a resposta de Deus para o natural aqui, ó. Olha para onde o caminho está te levando, o caminho que você escolheu. Você planta muito, mas colhe pouco. Esse é o resultado do mundo natural. Aquilo que você planta no natural, você colhe no natural. Mas a conta do natural não é igual à conta do sobrenatural. No natural, 1 mais 1 é 2. No sobrenatural, 1 é multiplicado por 30, 60 e 100 vezes mais. Aí o texto continua dizendo aqui, ó, vocês comem, mas não se fartam. Ou seja, o que vocês comem não é nem o suficiente para se fartar. Não está conseguindo se alimentar direito. Aí o texto vai continuar dizendo, vocês têm até roupa, mas não é o suficiente, né? Está frio, você não consegue nem se aquecer direito. O salário que você recebe não dá nem para pagar as contas. Isso é o fruto de uma vida da terra. Era o profeta dizendo, a posição atual de vocês é o que vocês escolheram viver, uma vida natural. Aquilo que vocês estão colhendo agora são fruto das sementes que vocês mesmos plantaram lá atrás. Vocês estão plantando no físico. Sabe o que estava acontecendo aqui? O povo estava até vivendo uma vida mais ou menos. Estava até legal. E aí Deus fala assim, vocês acham que essa vida que vocês estão vivendo é extraordinária? Vocês estão vivendo uma vida bem medíocre. Se tivessem construído uma vida para mim, cadê meu templo? Está lá destruído. Para tudo e vai construir o meu templo, para você ver o que eu faço na vida de vocês. Agora vocês vão experimentar a prosperidade do céu.
Era essa a cobrança do profeta Ageu. O templo do Senhor está lá devastado, e a gente está morando em umas casinhas, né, achando que está tudo bem. Era Deus chamando o povo para a realidade do sobrenatural, para que o povo pudesse experimentar uma prosperidade do céu. Mas o povo estava contente com aquilo que estava vivendo na terra. Tinha uma coisinha, ali, né, aquela vida. Cachorro correndo atrás do rabo. E Deus estava falando, não foi essa vida que eu preparei para vocês. As más escolhas, as escolhas precipitadas estavam levando o povo para a ruína. Sabe quando você se precipita? E sabe o que Deus estava fazendo aqui? Chamando o povo para uma revisão de caminho. Sabe o que Deus vai fazer muito conosco ainda? Te chamar e me chamar para revisar o caminho. Para colocar a gente no prumo, no caminho certo, no caminho de Deus. O caminho que esse povo estava decidindo trilhar, estava levando esse povo à ruína. Mas Deus, como é misericordioso, estava chamando o povo para uma revisão de caminho. Vira para o crente do seu lado e fala assim, está na hora de revisar os seus caminhos. Deus está te chamando para uma revisão de caminho. Em outras palavras, está na hora de você fazer uma escolha. A vida do crente é sim, sim, não, não. A palavra do crente é sim ou não. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você é ou você não é. Ou tu está com Deus ou não está. Ou seja, é hora de fazer uma escolha. Sim ou não. Ou você vai viver uma vida com Deus na sua plenitude, ou não. É você que escolhe. Sim, sim, não, não. É sim. Não dá para ficar em cima do muro com Deus. Deus não aceita os crentes de cima do muro. Agora, entenda isso aqui, gente. Daniel... Vem por aqui, é mais fácil. Isso. Daniel, mesmo posicionado, Daniel estava posicionado com Deus. Homem de oração. Mesmo posicionado e mesmo sendo um homem de oração, ainda teve a sua resposta retida no mundo espiritual. Aí imagina esses crentes de cima do muro, querendo resposta para ontem. Primeiro você revisa o seu caminho, apruma o seu caminho, naquilo que Deus tem para a tua vida, aí depois você vai falar com Deus para Ele te dar a resposta. Se um homem posicionado, um homem diferente na sua geração, bota o joelho no chão, fica 21 dias em consagração, sem comer e sem beber, diante dos manjares da Babilônia, ainda tem oração retida, imagina uma igreja fraca, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, está achando que Deus é mordomo. É assim ou não é? Vira para o crente do seu lado e fala assim, chegou o tempo de renunciar à sua carne. Deus está te chamando para uma vida no Espírito. Deus está te chamando para uma vida no Espírito. É tempo de conserto, é tempo de renúncias. Tempo de conserto e tempo de renúncias. Eu vejo resposta do céu para a sua vida, um tempo do céu para a sua vida. Mas precisa de conserto e renúncia. Conserto e renúncia. Diga, conserto, renúncia. Tem muita gente sofrendo resistência. Muita resistência. Tem muita gente numa vida que não anda para frente, é uma vida que não vai para frente. As portas parecem que não se abrem nunca. É porta fechada o tempo inteiro. É relacionamento com os filhos que não anda, é casamento que não vai para frente, é finança que não acontece, é vida profissional que não vai. Não conseguem se libertar de traumas do passado. E olha só, gente, tudo isso é falta de percepção espiritual. Tudo isso é falta de entender o mover do sobrenatural aqui no físico. É gente presa a pecado, é gente presa nas suas debilidades. Sabe o que Deus fala muito forte ao meu coração? Tem gente algemado no pecado e precisa se libertar disso, em nome de Jesus. E vai se libertar hoje, em nome de Jesus, amém ou não amém? Tem gente que não sabe o que é interagir com o mundo espiritual e vai interagir com o mundo espiritual em nome de Jesus, em nome de Jesus. É gente presa nas suas debilidades, sabe? A carnalidade, a debilidade ali, coisinhas pequenas que você acha que não... Mas o mundo espiritual não deixa andar a sua vida por causa dessa sua debilidade. Eu preciso te preparar. Pequenas debilidades que não deixam a sua vida andar para frente. É a legalidade que os demônios no inferno precisam falar. Oração retida, dízimo retido, oferta retida. Vou falar, hein? Vai começar a ficar bom o negócio.
É por isso que tem muito dízimo, tem muita oferta, tem muita oração que está sem resposta. Não é que está sem resposta, porque aquilo que você tem colocado diante do altar, uma hora ou outra você vai colher o fruto. Mas tem muita debilidade que tem travado a resposta de Deus no teu dízimo e na tua oferta. São as suas debilidades que têm travado respostas do Senhor para a tua vida. Às vezes as coisas não andam, porque ainda tem uma debilidade te impedindo de dar o próximo passo. Vocês entendem a realidade do mundo espiritual? Sim ou não? Sim. Você entende como o mundo espiritual flui? O mundo espiritual, ele vai trabalhando de uma maneira sutil. E às vezes a gente não consegue entender porque as coisas não estão andando para frente. Pastor, por que minha vida não está andando para frente? Eu tenho feito a minha parte, pastor, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Daniel era um homem compromissado com as coisas de Deus. Só que ele começa a interceder pelos outros. Sabe o poder da intercessão? Intercessão é o mesmo que você comprar a briga dos outros. Por que Jó sofreu tudo o que sofreu? Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Por que o inimigo tem a legalidade de chegar numa reunião celestial, chegar no céu e falar assim: Deus, vim participar da reunião, você acha que ele tem livre acesso? O nosso pecado dá acesso para Satanás reivindicar as nossas bênçãos. Mas por que o senhor está abençoando? Ele está em pecado? Não, eu tenho o direito legal de travar a vida dessa pessoa na terra. Mas Jó não tinha pecado. Quem pecava, que Jó se consagrava todos os dias? Os filhos. Os filhos pecavam, Jó consagrava pelos filhos, e chega o tempo que o diabo fala: ah, ele está comprando a briga dos filhos? Então ele me deu legalidade para tocar na vida dele. Aí Deus permite que o diabo toque. Mas Jó continua reto, íntegro e temente a Deus. Mesmo diante da luta e da dificuldade, ele não blasfema contra Deus. E depois ele recebe tudo em dobro. Diga, em dobro. E foi a mesma coisa que acontece com Daniel. Ele entra em intercessão pelo povo de Deus. Orando pelo povo de Deus, o príncipe diz, a resposta, ele vai ficar sem resposta. O príncipe do inferno diz, ele vai ficar sem resposta. Por que vai ficar sem resposta? Porque tem legalidade para o príncipe do inferno agir contra uma nação inteira. Mas Daniel segue firme em oração. Você percebe que a gente tem que se libertar, olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não vou mais viver uma vida espiritual mecânica, rotineira. É tempo de você tirar aquilo que desagrada o coração de Deus, olhar para você e falar: Senhor, o que tem dentro de mim ainda que te desagrada? Limpa, purifica, porque eu não quero viver uma vida presa nas minhas impossibilidades, orando e a resposta não vem, fazendo o que tem que fazer e nada acontece. Para interagir corretamente com o mundo espiritual, você precisa despertar a sua visão, o seu entender. Você precisa olhar para essa realidade, para esse mundo espiritual de uma maneira diferente. As suas bênçãos, por exemplo, não são liberadas aqui. O cristão que acha que a bênção é liberada na terra, a sua bênção é gerada e liberada no céu. E depois você toma posse dela aqui na terra. E você precisa entender isso em nome de Jesus. Eu e você, nós carregamos uma identidade espiritual. E é sobre essa identidade, preste atenção, que está a nossa prosperidade, plenitude e sucesso. É sobre a sua identidade celestial. Lembra de Balaão, o profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus? A Bíblia diz que era um homem que tinha visão apurada, tinha uma percepção espiritual apurada, e ele é contratado para profetizar, para lançar a palavra de maldição contra um povo abençoado. E aí o que acontece? Ele olha para o povo, e olha, um povo abençoado, protegido e próspero. Agora, preste atenção, essa visão não era uma visão do natural, porque natural eram peregrinos caminhando pelo deserto. Homens e mulheres que viviam como escravos, caminhando pelo deserto. Aí, imagina, Balaque diz assim, profetiza o mal contra eles. Aí Balaão vai lançar uma palavra de maldição. Só que ele olha para o povo e ele fala assim, eu vejo um povo abençoado.
Eu vejo um povo protegido. O povo estava morando ali em tendinhas no deserto e eu vejo um povo próspero. Como são grandes os seus rios, as suas tendas, os seus pomares. Ele estava enxergando algo que o natural não consegue enxergar. Você, na percepção do natural, você vê seu casamento destruído. Aí no mundo espiritual, Deus já está preparando algo bom, algo bonito para você. Vai para a minha história, volta 20 anos na minha história, rebobina essa fita. Coisa de velho, né? Rebobina a fita. Volta lá 20 anos atrás e olha para o nosso casamento e você acha que ia dar no que deu? Olhando para aquela história de 20 anos atrás, era Deus falando, quero usar vocês, e a gente se enxergando como os menores. A gente está no deserto, Deus está falando de usar o quê? Olha a carcaça aqui, como é que está. E aí Deus está falando, é que você não consegue enxergar da maneira que eu quero que você enxergue. O profeta é contratado para amaldiçoar, e ele olha para o povo e só consegue fazer o quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Vira para o crente do seu lado e fala assim, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. O povo perdido no meio do deserto. Por que estava perdido no meio do deserto, gente? Porque eles não enxergavam, não ouviam e não entendiam o mundo espiritual. Perdido porque não conseguem enxergar, nem ouvir, não conseguem enxergar, não conseguem ouvir e não conseguem entender o mundo espiritual. E por falta dessa percepção espiritual, fica peregrinando no deserto anos e anos e anos. E a grande realidade para mim e para você, enquanto a gente não despertar para a realidade do mundo espiritual, infelizmente a gente não vai experimentar muitas coisas que Deus já tem nos proporcionado. Sabe por quê? Porque é assim, aprisionado pela limitação do natural, a gente não consegue viver uma realidade plena no mundo espiritual. Deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. Não deixa as coisas naturais sufocar a sua vida espiritual. Não deixa as coisas naturais sufocar a sua vida espiritual. Quando Jesus diz, priorize, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está dizendo, coloca como prioridade a sua vida espiritual, o restante eu coloco em ordem. E Deus tem batido nessa tecla, já é a terceira, quarta ministração que eu falo a mesma coisa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Coloca a sua vida espiritual como prioridade, que Deus vai ajustar todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Desperta a sua vida no Espírito em nome de Jesus. Aí onde você está, ora assim comigo. Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, abre o meu entendimento espiritual, me faz entender, ver, ouvir a realidade espiritual para a minha vida, em nome de Jesus. Agora vira para o crente do seu lado e fala assim, eu vejo sobre a sua vida muitas bênçãos, muita saúde, muita paz e muita prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Mexe com o mundo espiritual, igreja. Começa a falar com Deus em nome de Jesus. Espírito Santo.
É tempo de vencer batalha no nível da fé, em nome de Jesus. Abre a tua boca e começa a orar. Aí onde você está, começa a orar, começa a falar com Deus. Se tem algo travando a tua vida, começa a pedir passagem agora. Expulsa isso da sua vida em nome de Jesus. É tempo de profetizar a palavra em nome de Jesus. Profetiza aí, vai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Vai, crente, você está no ambiente da... Vai, em nome de Jesus, profetiza. Você está no ambiente da promessa de Deus. Palavras nesse ambiente se tornam decretos espirituais. Tem algo que está travando, está impedindo o seu avanço, impedindo o seu crescimento. É você e Deus agora em nome de Jesus. Vai profetizando em nome de Jesus. Declara a palavra em nome de Jesus. Declara a palavra em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Abre a sua boca, crente, mexe com o mundo espiritual. Ora a Deus agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Começa a mexer com o mundo espiritual, igreja, em nome de Jesus. Seja intencional agora na sua oração. Profetiza, vai em nome de Jesus. É tempo de gerar algo novo no mundo espiritual para a sua vida. Agora, profetiza, fala com Deus. Oh, toda a resistência do inferno cai por terra agora, em nome de Jesus. É tempo de crescimento, desenvolvimento do teu povo. É tempo de crescimento da tua igreja. Aquilo que se posiciona de maneira contrária contra a vida do teu povo, bate em retirada agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vai, igreja, movimenta o mundo espiritual. Vamos, igreja, tempo novo, em nome de Jesus, abre a sua boca. Se você veio para esse lugar gerar um milagre para a sua vida, deixa eu te falar uma coisa, Jesus. O milagre que você veio buscar não está na boca do profeta. O milagre que você veio buscar nessa manhã, nesse dia, está na sua boca em nome de Jesus. O milagre vai ser gerado através daquilo que você profetiza. O milagre que você precisa vai ser gerado através daquilo que você fala, das suas orações, em nome de Jesus.